aqui no Jardim Botânico da Ajuda, no Jardim de Plantas Aromáticas, e vamos fazer um vídeo sobre aromáticas. Porque hoje em dia toda a gente quer ter algumas em casa, seja o manjericão, a salsa, os tomilhos, as hortelãs, e de facto é muito fácil. Podemos ter no jardim, podemos ter na varanda, podemos ter no terraço ou podemos ter apenas numa floreira, até em casa, desde que tenhamos sol direto. Que cuidados é que nós precisamos de ter? Precisamos de perceber como agrupar as plantas aromáticas, e isso é o mais importante. Temos dois tipos de plantas aromáticas aqui, aliás temos três, porque há aqui uma classe separada que são as hortelãs. Temos as plantas perenes, que são as plantas cujo ciclo de vida é igual ou superior a 3 anos, e neste caso temos aqui uma série de tomilhos, temos as sálvias, mas também podemos ter o alecrim, por exemplo, e estas plantas têm um tipo de exigências diferente de rega, e portanto vamos agrupá-las, e além disso são plantas que ficam de uns anos para os outros, portanto também têm que ser fertilizadas. E depois temos aqui as plantas anuais, aquelas que nós temos que ir semeando sempre, tirando o cebolinho, que se pode dividir e vai ficando, o manjericão, e neste caso temos aqui dois tipos de manjericão, o manjericão mais tradicional e este encarnado, que é muito saboroso e muito bonito também, e depois temos aqui a salsa e a erva cidreira. Estas plantas nós devemos agrupá-las e não as misturar aqui com os nossos tomilhos e com as sálvias que gostam menos de água. Estas são plantas que precisam de muita água e que têm que ser muito regadas. E depois, que cuidados é que nós temos que ter mais? Temos que arranjar um recipiente. Eu neste caso vou fazer aqui uma plantação, vou fazer um pequeno jardim de aromáticas nesta taça, que é bastante larga para elas crescerem. Isto como são plantas anuais, tirando aqui o nosso amigo cebolinho. E a cidreira desaparece no inverno e às vezes torna a aparecer. São plantas que nós temos que ir semeando ou ir plantando, porque elas, ao fim de um ano, o seu ciclo cumpre-se e elas desaparecem. Vamos então plantar aqui estas, que são ótimas agora para as saladas mais do verão. Eu gosto muito do barro, o barro é poroso e, portanto, temos de ter cuidado quando regamos, que a própria superfície do vaso vai absorver, mas funcionam muito bem e são equipamentos muito baratos. O mais importante de tudo, um bom substrato, um substrato adequado às necessidades das nossas plantas aromáticas, que tenha a fertilização que elas gostam, que tenha uma boa drenagem e uma boa estrutura. Depois vamos fazer aqui a nossa base, para facilitar a drenagem, com a nossa argila expandida, aqui no fundo. Então, depois temos aqui o geotêxtil, vamos colocar o substrato. Já temos aqui a nossa floreira de aromáticas, agora temos que regar, a seguir a plantar temos sempre que regar, porque as plantas, coitadas, ficam em stress. E agrupámos aqui as nossas anuais. Podemos ter também posto aqui os coentros e outro tipo de plantas aromáticas anuais. O que é que eu não aconselho a misturar nunca com outras plantas? São as hortelãs. Temos aqui a hortelã pimenta e a hortelã chocolate, que é deliciosa. Só que a hortelã é muito, invade tudo. Se nós colocássemos aqui a hortelã, daqui a uns tempos só tínhamos aqui a hortelã, as outras não iam, e esta ia entrar em competição e ela é
é bastante invasiva. Portanto, eu aconselho, podem ter num vaso vários tipos de hortelãs diferentes se quiserem, mas nunca as misturar com outras plantas. Mesmo no jardim temos que ter algum cuidado, que é dividir o espaço onde elas estão, porque senão elas depois começam a expandir-se por todo o jardim. Que manutenção é que precisam as nossas plantas aromáticas? Precisam de ser regadas regularmente. Atenção que as plantas em vaso precisam sempre de mais rega, e estas plantas em especial, o manjericão, a salsa, a cidreira, o cebolinho, são sensíveis à falta de água, também não gostam de estar completamente encharcadas. Quando elas começam assim a baixar as folhinhas, já sabemos que estão com sede e temos que as regar. Estes tomilhos e as sálvias são um bocadinho mais resistentes, mas quando em vaso ou em floreira também não nos podemos faltar com água. E depois o que é que temos que ir fazendo? Estas, que são perenes, temos que as podar a seguir, quando elas estão a começar a floração, podemos ir podando para lhes manter a forma e para garantir que no ano seguinte elas vão ter um bom desenvolvimento vegetativo, e podemos também podá-las. Se não as consumirmos em grande quantidade, vamos podar, que é para elas não começarem a espigar muito. O mesmo para estas. Se não as consumirmos, devemos cortá-las na mesma. E como é que nós devemos escolher as nossas aromáticas? Sempre de fora para dentro, e não é de penicar as pontas dos raminhos. É aqui da base, vamos aqui e cortamos um ramo inteiro, porque senão a nossa planta fica completamente mutilada. E assim, ela, como cresce de dentro para fora, ela vai se regenerando. E, portanto, como veem, as plantas, além de serem deliciosas, têm uma série de propriedades também medicinais, e vai fazer também muito bem à vossa saúde consumirem mais plantas aromáticas, até porque algumas delas e alguns destes tomilhos podem até substituir o sal e a alimentação ser muito mais saudável. Por isso é muito fácil, basta arranjar uns vasos de barro, umas floreiras, meia dúzia de aromáticas, um bom substrato adequado e plantá-las e ainda usufruir delas esta estação e as próximas.